Olá pessoal! Nós vamos na aula de hoje entender um pouco sobre as tensões simples. Elas ocorrem nos pilares, principalmente quando a carga de compressão, que pode ser proveniente da laje, das vigas que estão acima dos pilares e de todos os pavimentos acima, ela não se distribui exatamente no ponto geométrico do nosso pilar. Como, por exemplo, essa carga de 800, ela não está posicionada nesse ponto geométrico, ela tem um deslocamento ou, aplicado ao conteúdo, uma excentricidade. E aí isso faz com que nós tenhamos dois esforços diferentes. Nós vamos ter o esforço de compressão e o esforço de flexão. Como assim? Bom, por que eu tenho compressão neste caso? Porque a minha carga de 800, ela está sendo uma carga descendente, o que causa compressão no meu pilar. Por isso que aqui está escrito compressão. E por que flexão? Porque quando eu tenho 800 com uma distância, carga com uma distância, gera o quê? Momento. Momento é a representação técnica de uma flexão. Então, de um único exemplo, de um único pilar, nós vamos desmembrá-los, nós vamos calcular o efeito proveniente somente da carga de compressão e o outro proveniente somente da carga de flexão. No final, nós vamos juntar novamente esses dois efeitos e vamos encontrar a tensão de dimensionamento positiva e negativa para este pilar aqui, ok? Neste caso, quando a excentricidade é apenas uma e está em apenas um dos eixos, nesse caso nós podemos dizer que está no eixo X. Chama-se tensão simples. Na próxima aula, nós vamos aprender tensão composta, que é quando uma dessas cargas, o 800, ele está aplicado em um dos quadrantes. E aí nós temos ao mesmo tempo duas excentricidades. Mas isso é para a aula seguinte, ok? Primeiro, nós vamos então avaliar somente a tensão simples. Como nós já entendemos, então, de um único exemplo, nós vamos desmembrá-lo em carga de compressão e flexão. Bom, vamos trabalhar com a compressão primeiro. Bom, o que a gente faz? Nós vamos entender que este exemplo de compressão é uma carga aplicada no centro geométrico e que está causando, então, apenas o efeito da compressão no nosso exemplo. Então, a nossa carga não vai ser modificada. Apenas eu transportei ela desse ponto com a excentricidade de 15 para o centro geométrico, ok? Agora nós vamos trabalhar a flexão. Como assim? Olha só. Você vem com esse ponto, que é o posicionamento da sua carga de 800 na estrutura original e posiciona ele na sua carga de flexão. Pois bem, ele está nesse sentido. Só que flexão é momento é giro. Como que eu desenho um giro aqui, ó? Então, você primeiro posiciona a carga, ela chega no lado B. Bom, se é um giro e se ele chega no lado B, ele tem que obrigatoriamente sair do lado A. E aí eu tenho um giro. Aí eu tenho a representação de uma flexão, ok? Isso aqui vai ser MF. Nós já vamos calcular e eu já vou dizer qual é o valor para esse MF. Então, recapitulando. De uma estrutura original, nós vamos desmembrá-la em compressão e flexão. Ou seja, a tensão simples, ela tem dois efeitos principais. Poderia ser tração, gente, porque esse 800 poderia estar para cima. Nós temos, por exemplo, torres de transmissão de energia, que essas torres são pilares, nós podemos entender, como pilares tracionados. E aí, esse 800 seria para cima. Aqui mudaria de compressão para tração. E o 800 não estaria para baixo, estaria para cima. Ok? Então, essa seria a modificação. Mas os cálculos seguintes são os mesmos. Além da compressão ou tração, a depender do exemplo, nós temos sempre a flexão. A flexão está de acordo com o posicionamento da carga na estrutura original. Ela está chegando no lado B. Se ela chega no lado B, obrigatoriamente ela sai do lado A e aí eu tenho a representação de um giro, ok? Agora vamos lá, vamos encontrar efetivamente o valor da tensão de compressão e o valor da tensão de flexão.
Porque é aquela tensão básica que nós aprendemos, força sobre área, básica de resistência de materiais. Qual é a nossa força? 800 kN, que aqui nós vamos utilizar tudo em sistema internacional. Então, 800 mil newtons. A nossa área, sistema internacional, metros, ó, já deixei calculadinho aqui. Você vai pegar os seus lados, né, 70 por 30, nesse caso que é do exemplo, e multiplica e acha lá a sua área. Eu tenho newton por metro, né? Quando você faz a conta na calculadora, você pode voltar 6 casas e transformar esse resultado em MPa. Por quê? Porque tensão é dada em MPa. Então, o nosso resultado final, depois que você faz na calculadora, 3,80 MPa. Então, nesse caso, eu já tenho o resultado da minha tensão de compressão, que é 3,80 MPa aproximadamente. Mas eu tenho que determinar qual é a minha tensão proveniente da flexão. Bom, a nossa fórmula básica é momento fletor dividido pelo módulo fletor, ok? Vamos lá, vamos no numerador primeiro. Quem é MF? É sempre, momento fletor sempre vai ser uma força vezes uma distância. Só que nesse caso, aplicado ao conteúdo, nós não vamos chamar de distância, vamos chamar de excentricidade. O que é excentricidade? É essa distância de 15, ó. É a diferença do seu eixo, do seu ponto geométrico até o ponto de aplicação da carga, que nós vamos adaptar aqui a conta, 800 mil newtons, multiplica 0,15 metros. Nós vamos sempre trabalhar com as unidades juntas, que aí facilita nós entendermos o resultado em que unidade que ele sai, ok? Essa multiplicação, ela dá 120 mil, o quê? Newtons vezes metro. Então, eu já posso substituir aqui, ó, na minha equação, esse resultado. Mas eu ainda preciso desse WF. O que é o WF mesmo? É o módulo fletor. Como que eu calculo esse módulo fletor? O módulo fletor sempre vai ser inércia dividido pelo centroide. Vamos lá, vamos colocar aqui do lado. A nossa inércia. Por se tratar de uma seção retangular, a nossa inércia, a fórmula é base, altura ao cubo por 12. Vamos lá. Tem que ficar bem claro como que eu determino quem é minha base, quem é minha altura para este conteúdo. É da seguinte maneira, ó. Você vem sempre na estrutura original, ok? Chegando nessa estrutura original, a análise que a gente precisa fazer é a seguinte. A altura vai ser sempre paralela à cota de excentricidade. Então, vamos entender aqui no exemplo. Aonde está a nossa excentricidade? No 15 aqui, ó. A minha altura é paralela, ó. Então, 70 é a minha altura. E, por consequência, a minha base é a outra dimensão. Certo? Agora, nós já conseguimos calcular aqui a nossa inércia, né? Quem é a nossa base? O 30, 0,3. Quem é a nossa altura? 70, 0,7 ao cubo divide 12. Bom, fazendo essa conta, ela vai dar 8, 5, 7, 5, 10 a menos 3. Os resultados, eles estão todos aproximados, tá, gente? Então, pode ser que tenha alguma diferença de arredondamento, mas o resultado ele tem que ser próximo desse que eu tô fazendo. Metros na quarta, que é a unidade que tá saindo a inércia, ok? Bom, inércia, já vou substituir aqui, ó. Eu já tenho o resultado. Agora, eu preciso encontrar metros na quarta. Preciso encontrar o centroide. Como que eu calculo o centroide? Vou calcular aqui do ladinho, ó. O centroide sempre vai ser altura divide por 2. Que altura? Olha sempre na fórmula da inércia. A sua altura foi o 0,7. Então, 0,7 divide 2. 0,35, só M, metros lineares, ok? Então, 0,35 M. Vamos lá, módulo fletor.
Quando você faz essa divisão na calculadora, nós vamos encontrar o resultado 0,0245 metros na quarta divide metro, sobra metro cúbico. Venho com esse resultado aqui para minha fórmula de tensão. 0,0245 metros cúbicos. Quando nós promovemos essa divisão, nós temos 4,89. Eu tenho Newton vezes metro, divide metro cúbico. Então, o que você faz? Sobra Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado não é exatamente o que nós tínhamos antes e nós encontramos o resultado em MPa. Você faz a divisão, volta 6 casas, então a vírgula foi para o 4,89 e o nosso resultado está em MPa, ok? Então, aqui é basicamente a aplicação de fórmula, né? Tensão, força sobre área, tranquilo. Aqui eu tenho que fazer MF por WF. Momento fletor por módulo fletor. Momento fletor é força vezes excentricidade. Depois, o meu módulo, inércia por centroide. Inércia, como é uma figura com seção retangular, eu faço base altura cubo sobre 12 e o meu centroide altura sobre 2. Só substituir os resultados e eu tenho aqui meus dois valores. 3,80 da compressão e 4,89 da flexão. Você tem que se organizar, você vai ter dois resultados e você não pode confundir. Tem que saber o resultado certinho da compressão e o resultado certinho da flexão. Por quê? Porque agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é nós traçarmos o gráfico das tensões. Mas para traçar o gráfico, eu preciso das tensões de dimensionamento. E como é que eu encontro essas tensões de dimensionamento? Bom, vocês perceberam que antes, eu tenho aqui tensão de A e tensão de B, ok? O que eu faço? Eu venho nesse outro exemplo e coloco tensão de A, tensão de B. E aí eu vou montar uma espécie de quadrinho para os meus resultados. Como assim? Essa primeira coluna, eu vou colocar os resultados da compressão. E essa segunda coluna, os resultados da flexão. E aqui vai ser o meu resultado final, que é a minha tensão de dimensionamento. Quanto deu a nossa compressão? A nossa compressão deu 3,80. E a nossa flexão, 4,89. Entenderam? Então, é só você preencher a coluna. Como que eu faço para saber o sinal? Que agora você vai ter que inserir ele aí nesse quadrinho para você poder fazer a continha e achar a tensão de dimensionamento. Vamos lá, compressão. Compressão, o próprio nome já diz, né, gente? É uma carga que comprime. Se é uma carga que comprime, o sinal é negativo. E a flexão? Bom, a flexão tem que prestar um pouquinho de atenção aqui. Olha só. Lembra que eu falei no começo que a carga chega no B, mas ela sai do A? Flexão, você sempre vai ter dois sinais ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que ela sai do ponto A, mas ela chega no ponto B. Quando ela sai, ela é mais, ela é tração. Quando ela chega, é menos, é compressão. Então, aqui na nossa flexão, nós vamos colocar para a tensão de A, mais, e para a tensão de B, menos, ok? Então, só presta atenção no giro que você consegue saber o resultado. Aí você vai fazer na calculadora, menos 3,80, mais 4,89, a mesma coisa aqui, só considerando os sinais. Eu vou ter 1,09 e menos 8,69. Significa o quê? Que quando eu fiz essa separação, eu fiz para facilitar, para poder encontrar o efeito de cada tensão, da tensão de compressão e da tensão de flexão. Mas na prática, essas cargas não estão isoladas, elas estão aplicadas juntas ao mesmo tempo. E como que eu faço? Eu preciso considerá-las ao mesmo tempo, todas juntas, e encontrar apenas uma tensão de dimensionamento para o ponto A e para o ponto B. E aqui eu tenho uma tensão de dimensionamento de tração
e de compressão. Por quê? Como que eu sei que ela é tração e compressão? Tração porque o sinal deu positivo e compressão porque o sinal deu negativo. Nada impede que nós tenhamos os dois resultados positivos ou negativos. Isso não tem problema nenhum, desde que você tenha um quadro onde você considere a compressão e a flexão junto ao mesmo tempo, porque na prática é assim, todas as cargas atuando ao mesmo tempo, ok? E por fim, nós vamos fazer o gráfico dessas tensões. Você desenha ponto A e ponto B paralelo à sua excentricidade. Como assim, ó? Por exemplo, o A e o B, eles estão paralelos à medida de 70, certo? Então, nós temos que desenhar base de 70. Qual o valor da minha tensão de A? Tensão de A final deu 1,09 positivo, então joga para cima. Aqui é como se fosse o eixo Y do nosso plano cartesiano. Então eu tenho 1,09 e menos 8,69 aqui no B. Como é 2 pontos, eu ligo por meio de uma reta e aqui eu tenho o meu gráfico de tensão. Esse gráfico de tensão, por se tratar apenas de tensões simples, nós vamos achar um PN. O que é PN? Ponto neutro. Ponto neutro é um ponto onde a nossa tensão é zero, ok? Bom, e como é que eu faço? Normalmente, nós precisamos saber a distância que eu tenho do meu ponto extremo A até o PN e do PN até o ponto B. Isso aqui a gente faz tranquilamente por meio de relação de triângulo, né? Porque nós temos exatamente dois triângulos e podemos fazer a relação entre eles. Então, olha só, como que a gente vai fazer essa relação? Você vai somar as duas tensões. Lembre que agora nós estamos procurando distância. Distância negativa não existe. Então, você vai somar em módulo esses números, mesmo o 8,69 sendo negativo. Você não vai colocar o sinal nessa próxima conta. Você vai fazer 1,09 mais 8,69. Tudo isso, as duas tensões, estão distribuídas em 70 centímetros. Aqui pode deixar em centímetro, não tem problema nenhum, tá? Digamos que eu quero encontrar x1. x1 é a distância do ponto A até PN, ok? Distância com distância, então coloco no denominador. E no numerador eu coloco o quê? A tensão conveniente. 1,09, certo? Então, é uma relação de triângulo. Você poderia ter feito com o x2, por exemplo. Poderia ter feito, ok? Mas eu optei por escolher o x1. Mas isso não é, de fato, uma regra, ok? Vamos fazer a conta aqui e vamos ver quanto é que dá. Então, eu tenho que você multiplica, depois divide por esse somatório. O nosso x1, ele deu 7,80 aproximadamente, tá? Pode arredondar com duas casas decimais, não tem problema. Então, o meu x1 deu 7,80 e o x2, ou você monta a conta, ou você faz o quê? 70, que é tudo menos o que já foi, menos o 7,80. E aí você encontra o outro resultado, 62,20 centímetros. Normalmente, nós precisamos saber onde está a tensão zero, porque quando nós temos tensão composta oblíqua, nós temos o traçado da linha neutra e esse ponto é importante na hora que nós vamos dimensionar uma estrutura em concreto, em aço ou em madeira, ok? Então, por isso é importante nós encontrarmos o ponto, ou no caso a linha neutra, entender que esse ponto é tensão zero e encontrar o posicionamento dele. Vocês têm em anexo lista de exercícios, já tem os resultados, então vocês podem já praticar o conteúdo, ok?